Amém. Esse já é o nosso quarto final de semana consecutivo estudando o tema do discipulado. E hoje nós iremos aprender um pouco mais com as perguntas e respostas acerca do tema. Então, eu separei as principais perguntas que falam sobre o discipulado, perguntas que algumas pessoas me enviaram, perguntas que eu já tive um dia e que são consideradas pertinentes para o aprendizado acerca desse tema. A televisão deu um pequeno probleminha aí pelo visto, mas nossa primeira pergunta é: quem deve procurar primeiro? O discípulo ou o discipulador? A pergunta é, primeiro, é eu enquanto discípulo que tenho que procurar alguém para me discipular, ou é o discipulador que tem que sair atrás e ele tem que vir falar comigo, ele tem que procurar o discípulo? A resposta é os dois. Os dois são válidos, mas depende muito de cada contexto. Quando a gente olha o texto bíblico, a gente observa que normalmente o discipulador é quem vai atrás, né? Jesus mesmo disse, olha, normalmente o aluno procura o mestre, era assim que funcionava na época. O aluno procurava um rabino para ensinar ele, para se tornar discípulo dele, e ele escolhia se aceitava ou não aquele rabino, aquele aluno, aquele discípulo. Jesus fala, porém, vocês não me escolheram, comigo foi o contrário, eu escolhi vocês. Inclusive estava no Kahoot, né, que a Ana passou aqui agora para a gente, né, qual dos discípulos que em Mateus 4 ainda não havia seguido Jesus. Todo mundo conhece a história. Jesus passa, chama Mateus segue. Ele chama também Pedro, Tiago e João, que estão pescando, venham ser pescadores de homens, e eles seguem. Foi assim que Jesus fez. Existem elementos do discipulado de Jesus que a gente copia exatamente como ele fez, outros não. Porque eu, enquanto discipulador, não vou fazer milagres, por exemplo. Jesus tem algumas características que é impossível de copiar. Ok? Quando a gente olha, então, fora do exemplo de Jesus, na Bíblia, a gente vê lá no Antigo Testamento que Elias passa e ele escolhe Eliseu. É ele que joga a capa em Eliseu. Eliseu está trabalhando de boa. Elias escolhe ele. A gente observa no discipulado de Paulo e Barnabé, que Barnabé vai até onde Paulo estava. Paulo, agora convertido, sofreu preconceito, que você perseguia a gente, rapaz, é cavalo de Troia, isso aí é mentira, eu duvido que ele realmente se converteu. Barnabé, sabendo disso, ele vai atrás de Paulo, ele toma a iniciativa e ele corre atrás. Jesus fala, façam discípulos. Jesus espera que nós vamos atrás dos nossos discípulos, ide e fazer discípulos. Então, o comum e o normal, né, e o que mais vai acontecer é justamente a gente, enquanto discipuladores, irmos atrás do discípulo. Especialmente quando o assunto é o discipulado mesmo. Semana passada vimos sobre o RD e o RI, né? Dois termos, a diferença entre eles. Em um deles, temos o relacionamento intencional com a intenção de aproximar aquela pessoa de Cristo, para fazer um discípulo de Cristo. No RD é uma pessoa que já é discípula de Jesus, ela já segue a Jesus. E a gente vai caminhar juntos ali, tá? E o foco ali é no aperfeiçoamento. O foco é a conversão e para a pessoa seguir a Jesus. O outro foco é o aperfeiçoamento. Então, especialmente quando se fala de RI, que é o foco na conversão, a pessoa não vai vir atrás. A pessoa não vai. A pessoa está ali feliz, satisfeita em ter a vida que ela tem, né? Um pecado de que ela tem, ignorar os chamados de Deus na vida dela. Então é você que tem que ir atrás. É isso que Jesus fala, você vai atrás. Paulo fez assim com Timóteo, por exemplo. Timóteo já era convertido até, né? Timóteo foi discipulado em casa e ele era convertido, e Paulo que chama Timóteo para ir com ele, e discipula ele mais ainda. Quando Apolo prega, aquele Príscila chama Apolo para junto de si. É ele que toma a iniciativa. Mas agora, então a resposta é os dois, porém mais um discipulador que procura o discípulo. Mas agora, quando a gente fala de RD, de relacionamento discipulador, né, um discípulo já maduro, um discípulo que é capaz de multiplicar e formar outros discípulos, esse discípulo pode sim ir atrás de alguém para o discipular. Até mesmo porque esse discípulo já entende, ele já sabe o que é o discipulado, ele sabe a importância dele ser discipulado. Então ele pode ir atrás, porque o nosso foco enquanto discipuladores sempre vai ser buscar, especialmente quem não é convertido.
E depois quem aceitou Jesus, mas precisa caminhar na fé, precisa amadurecer, ok? Que é uma etapa, são etapas, né? É um processo. Então essa vai ser a prioridade. Mas pessoas como eu, por exemplo, como o Caleb, nós precisamos ser discipulados também. Então pessoas que estão nesse estágio, recomendo que vocês mesmos busquem, tá? Que vocês mesmos busquem os seus discipuladores, ok? Para a maioria dos casos, esperem um discipulador ir atrás de vocês. Não se esqueçam, só faça discípulos depois que você for discipulado. Você precisa ser discipulado primeiro, entender de verdade o que é o reino de Deus, entender o plano de salvação, entender o que é o Evangelho. E aí quando o seu discipulador falar para você que você pode fazer discípulos, assim como Jesus falou, agora você pode ir lá e ensinar os outros, que eu vi que você aprendeu, você entendeu. Então, a gente pode prosseguir. Segunda pergunta: quanto tempo dura, em média, o discipulado? Aí vem essa dúvida, né? O discipulado dura quanto tempo? É uma semana, é um mês, é um ano, é a vida toda? Quanto tempo dura o discipulado? Ó, é difícil falar X quantidade de tempo, mas a gente tem uma estimativa. O discipulado ele dura, em média, no mínimo um ano, tá? No mínimo um ano, caminhando junto. Ainda mais hoje em dia, a gente tem tempo para quase nada, né? Um ano, cuidado, vocês vão ficar ocupados demais para imitar Jesus. Hein? Pelo menos um ano caminhando ali com o seu discípulo, né? E você com o seu discipulador, até que você aprenda e entenda. Mas lembre-se, o tempo do discipulado depende de quão maduro na fé o discípulo é. Quando a gente está falando do relacionamento discipulador, o discipulado pode ser mais rápido, pode ser mais curto. A gente tem como, por exemplo, Apolo, né? A Epístola chama Apolo, ele já conhecia tanta fé que estima-se, né, os teólogos estudiosos da Bíblia, que o discipulado dele foi cerca de 3 a 4 meses, porque ele conhecia muito. Então o discipulado dele foi só para corrigir algumas doutrinas que ele não tinha de direito, acerca de Jesus, do Messias, né, da ressurreição de Cristo, enfim. Então depende muito, pelo menos um ano. E qual é o tempo máximo do discipulado? Espera-se que no máximo 2 ou 3 anos, se o discipulado foi bom, foi eficiente, 3 assim, no máximo, estourando, tá? O discípulo vai ser capaz de multiplicar um outro discípulo. Então o discipulado foi bom, foi eficiente. Então vai durar ali, em média, e isso é uma estimativa, tá? Não só minha, mas de 1 a 3 anos, depende. Quando a gente fala do relacionamento intencional, de se aproximar de alguém, para aproximá-lo de Cristo, isso pode durar a vida toda, às vezes. O próprio Inês Salgado, né, preletor da Associação em Séries, ano passado, disse que ele ficou 5 anos andando de bicicleta com o cara, conversando com ele, explicando acerca da Bíblia, e o cara tinha muita resistência, principalmente no início, né? Foi mais de ano até poder falar um pouco mais abertamente. Então, nesses casos, o discipulado pode durar até a vida toda. Mas quando a gente fala de pessoas que são convertidas, que já entenderam a mensagem evangélica, que tem aquela abertura, normalmente o discipulado vai durar em média de 1 ano a 3 anos. Existe até um plano, né, nos princípios de igreja edificadora, existe até um plano de discipulado. O Marco Aurélio foi com a gente também, o Caleb estava lá. Eles até apresentaram lá em Nápoles, no Multiplique, o cronograma, né, o ideal de tempo de encontro semanal, depois a cada 15 dias, a cada mês. Isso para poder gerando aquela independência do discípulo. Terceira pergunta: como saber se o discipulado terminou? Isso terminou entre aspas, vamos entender isso. Como assim terminou? O discipulado termina quando o seu discípulo é capaz de fazer outros discípulos. Foi assim que terminou o discipulado de Jesus. Aí teve aquela pergunta no Kahoot, né? Lá em Mateus 10, marcaram o azul, que era ir de fazer discípulos. Jesus não disse isso em Mateus 10, ele disse em Mateus 28, no final do livro. Quando Jesus terminou de discipular eles, o próprio discipulado de Cristo foi 3 anos que durou, né? Ele fala: agora vocês vão ensinar os outros, assim como eu ensinei vocês, a palavra de Deus, como obedecer a lei de Deus, como servir a Deus verdadeiramente. Então Jesus deu esse exemplo. Então o discipulado termina quando o discípulo consegue fazer isso com o outro. Ele entendeu também acerca das coisas do reino de Deus, ao ponto que ele consegue ensinar os outros. Então o discípulo, ele é um exemplo, primeiramente, ele dá um testemunho, ele dá exemplo, ele entendeu e ele pratica, e ele consegue agora ensinar outro. E aí o discipulado
termina nesse sentido. Que o objetivo do discipulado não é discipular para criar dependência. Tem uma pergunta sobre isso também, a Ana selecionou bem as perguntas. Hoje o discipulado é discipular para a libertação, que o discípulo seja capaz de caminhar com as próprias pernas, podendo assim dizer. Para que ele consiga gerar outros discípulos, para que ele entenda, para que ele não seja dependente o tempo todo do discipulador. A gente vê na Bíblia que Paulo discipulava e ia embora depois, viajava. Ele passou lá, chamou Timóteo, andou com Timóteo, discipulou Timóteo, depois saiu e soltou Timóteo na igreja. Foi isso, depois escreveu uma epístola para ele, né? Ó, jovem Timóteo, vamos lá. Então é isso, né? Seja fiel na conduta, na doutrina bíblica, e é isso. Então o discipulado termina quando o discípulo é capaz de fazer outros discípulos, ok? Pergunta: existe discipulado do sexo oposto? Como assim? Menino discipula menina e menina discipula menino? A resposta é: existir? Existe. Convém? Não. Não é o ideal. Existir, existe. E pode ter, vai ter exceções, né? Vão existir exceções. Porém, não é o ideal. Essa não é a ideia. Não é assim que deve ser. O ideal é que homens discipulem homens e mulheres discipulem mulheres. Por quê? Para não gerar nenhum risco de você, por exemplo, quanto menino, né, ser mal interpretado. Aí você quer discipular a menina às vezes acha que você está com segundas intenções com ela. Para não correr o risco de você, quanto menina, também ser mal interpretada, ou de sair comentários na cidade, especialmente aqui em São João do Norte, né, de que, mas está com uma, está com outra, como assim? Teve até um caso de um menino, né, estava montando um traje no Calé, nesse evento que a gente foi de Anápolis, Multiplique, João Pedro. Aí estava contando que ele foi discipular uma menina e a menina depois passou ele na praça, estava num lugar conversando com ela, e fazendo isso no bíblico e tal, e bem próximo dela mesmo. Aí ela passou na praça um dia e viu ele lá discipulando outra menina. Aí ela veio brava com ele, falou: mas como assim? Você está fazendo esse estudo bíblico comigo, ela está fazendo com o outro também? Aí ele percebeu, ele entendeu errado. Então seja bem claro. E é perigoso, evite, galera. Para ele tinha sido normal, porque ele tinha sido discipulado por uma mulher. Ele foi essa exceção, né? Ele foi discipulado por uma mulher bem mais velha que ele, né? Inclusive, a gente perguntou sobre isso. Quando ele falou isso, rapaz, estranho, é incomum isso. Então ele foi discipulado por uma mulher e deu certo, mas ele próprio, quando ele foi fazer isso, deu errado, né? E aí, para não gerar isso, o ideal é isso, que o homem discipula, não que, cara, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Não que eu não possa, por exemplo, discipular alguma de vocês aqui, mas não é o ideal, entendeu? Não é recomendado, para não gerar nenhum vínculo que não seria legal, para não gerar falatório, para não gerar nenhum tipo de confusão, ok? Então existir existe, mas evite a todo custo. Segunda pergunta, essa aqui, uma dúvida que eu tive muito tempo: existe discipulado à distância? Discipulado EAD? Essa pergunta aqui, baseada em tudo que a gente já viu acerca de discipulado essas 3 semanas, vocês que participaram dos 3 são capazes de responder. Porque no discipulado, o que eu preciso fazer? Primeira pergunta: caminhar junto com alguém, né? Não é isso? Preciso caminhar com alguém. Como eu vou caminhar com alguém à distância? Tem como? Então, existe discipulado à distância? Não, não existe. Não tem como eu te discipular à distância. Eu preciso te ver no mínimo semanalmente. Eu posso discipular alguém em Manhuaçu, que eu estou lá de segunda a sexta, e discipular alguém em São Luís, que eu estou aqui de sexta a domingo. Até segunda ali, né? Mas não posso discipular alguém que está morando em outra cidade. Então eu vejo regularmente essa pessoa. No mínimo, assim, mensalmente, no mínimo. Entendeu? Então eu posso discipular alguém que está morando em outro estado. Não tem como, isso é impossível. Então a gente pode ter o que a gente chama de mentoreado, aconselhamento, né? Tem uma certa de liderança ali. Paulo fazia isso. Paulo não discipulava através de epístolas, mas ele orientava, ele instruía, ele mentoreava os seus discípulos. Inclusive Tito e Timóteo são epístolas a discípulos seus, né? Então ele escreve epístolas para orientar. Hoje a gente tem recursos bem melhores do que mandar epístola. A gente tem ligação, chamado de vídeo, mensagem no WhatsApp, pode mandar áudio. Então eu posso te instruir, eu posso te orientar, posso te mentorear, te aconselhar, te acompanhar. Mas te discipular, não. Porque o discipulador precisa estar na vida do discípulo, é vida na vida. É vida na vida.
Eu preciso estar junto com você, te acompanhar, caminhar junto no seu dia a dia. Conhecer sua rotina, te entender mesmo. E você precisa me observar, ver minha vida, minha rotina, a gente tem que estar junto. Se a gente não pode ficar junto, não posso te discipular. Não posso ser discipulado por você. Então não existe discipulado à distância. Existe aconselhamento e existe mentoreado. Mas discipulado, não. Essa pergunta é pertinente, é boa. É possível discipular alguém que é mais velho e ou tenha mais tempo de igreja que você? Às vezes a pessoa é mais velha, mas é recém-convertida, né? Ou às vezes a pessoa é mais velha e tem mais tempo de igreja que você. É possível discipular alguém assim? A resposta? Sim, é possível. É claramente possível. Mas não é comum. É muito incomum. Normalmente, pessoas mais velhas discipulam pessoas mais novas. Era assim na época de Jesus e é assim até hoje. Porque normalmente quem é mais velho tem mais a ensinar. Mas é perfeitamente possível, isso pode acontecer, tá bom? Mas isso não é comum, isso vai ser algo raro, beleza? 7. São ao todo 13 perguntas, tá? É saudável o discipulador expor suas fraquezas e lutas atuais para o discípulo, no caso seria lutas contra o pecado mesmo, ou isso pode gerar alguma insegurança na liderança? Um tópico um tanto quanto delicado. A liderança ao qual a pessoa que fez a pergunta se refere, a liderança que o discipulador exerce sobre o discípulo, que é algo comum no discipulado, algo normal. Então, assim, é saudável expor fraquezas, expor minhas falhas, expor meus erros, as lutas, os pecados que estou lutando atualmente, né? Coisas do passado, mas o foco ali não é isso, o foco é coisas do presente. É saudável fazer isso? A minha sugestão é o seguinte: faça isso, mas com cuidado. Faça isso, mas com cuidado. Pense bem. Uma coisa importantíssima no discipulado é a prestação de contas. O que é a prestação de contas? É eu chegar aí, André, tá dando certo as coisas? É aquele negócio que você falou, deu certo? Tá tendo um relacionamento melhor com Deus? Tá lendo a Bíblia direitinho? Tá orando? Você falou que você ia começar a fazer um jejum por semana, tá fazendo mesmo? É ter alguém para você prestar contas, para você ser policiado mesmo. Porque alguém para te cobrar, para te ajudar, para estar de olho. Porque se depender só de nós mesmos, a gente fica lerdo, essa é a verdade. Então o nosso discipulador é alguém que vai estar ali te acompanhando mesmo. Alguém que você vai prestar contas. E espera-se que o discípulo tenha liberdade para se abrir com o seu discipulador. Então tem que ter muita liberdade, né? Para ele expor suas falhas, para ele expor suas fraquezas. Só que ele está perguntando do discipulador. Saiba, quando você se abre para os outros, fica mais fácil as pessoas se abrirem com você também. Então é importante você, enquanto discipulador, se abrir, mostrar erros, falhas também, de vez em quando, que você não é perfeito. Você vai passar essa imagem de que você é perfeito. Isso pode até ajudar a pessoa. Eu nunca esqueço uma vez, o pastor Orlando foi me dar um conselho e ele começou falando de um erro que cometeu no passado. Ele começa contando história, literalmente disso, de encaixar perfeitamente naquilo que eu estava me abrindo ali para ele naquele momento. Então é saudável sim, mas com cuidado. Por quê? Talvez não. Tem que ser, se você é um discipulador, você tem que ser confiável. Talvez não, você deve ser confiável. Os seus discípulos vão se abrir para você, cara. Você tem que ter ética, você não pode comentar com os outros. Segura só para você, que você é de Deus. Né? Então você tem que ser alguém confiável, vai te contar segredos. Agora, nem sempre o discípulo pode ser alguém confiável. Até mesmo o discípulo está caminhando ainda, né? Aprendendo a caminhar na fé. Então, talvez o discípulo não se arrisca aquele versículo bíblico que fala: olha, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso é, seja um homem de palavra. Tenha palavra. Se você falou, cumpra com a sua palavra. Se as pessoas duvidam da sua palavra, está errado. Está errado. Então, o discipulador, ele tem que ser assim, senão ele não está apto a discipular. Se você não é confiável, se você não cumpre sua palavra, você não está apto para discipular. Mas o discípulo talvez não seja confiável. E aí vai de você também de ter essa noção, de conhecer bem seu discípulo, para saber até que ponto você pode se abrir com ele e até que ponto não.
E não se abre para ele apenas por ser amigo. Tem que ter um propósito, tem que ser para a edificação dele. Né? Você não vai chegar lá e vai chegar desabafando o seu discípulo. Você vai dizer que eu sou discipulador. É claro que você pode fazer isso sim com ele de vez em quando. Vocês vão ser amigos. Vocês vão caminhar juntos. Vão ter um vínculo de amizade muito forte. E esse vínculo vai durar a vida inteira. O discipulado termina em algum momento. Você forma, né? Vamos dizer assim, o discípulo, ele pega o diploma, beleza, mas a amizade vai durar pela vida inteira. Irmãos em Cristo o resto da vida. Então você vai sentir sim liberdade de se abrir com um amigo seu. Mas no início, principalmente, tome muito cuidado. Mas é saudável sim, pode ser edificante, mas tem que ser feito com cuidado, beleza? Oitava pergunta. Nós falamos, né, em uma das palestras, acerca da afinidade, o quão bom é essa afinidade, esse vínculo no discipulado. E uma pessoa ficou com dúvida por causa disso. Ela falou, tá, mas o quão importante é a afinidade para discipular alguém? A afinidade é importante, mas o quão importante é? Então pense bem, se eu vou discipular uma pessoa, eu vou caminhar junto com ela, vou estar junto com ela. A gente precisa ter pelo menos uma coisa em comum. Vocês podem não ser próximos, mas vocês vão se aproximar. Você vai se aproximar do seu discípulo para vocês caminharem juntos. Como que eu aproximo de alguém que não tem nada a ver assim comigo, nada a ver mesmo? Tem que ter alguma coisa em comum, né? Então meninas, por exemplo, gostam de futebol, pronto, já tem algo em comum, pronto, já tem assunto aí para a semana inteira. Meninas, elas assistem Doraminha lá, né? E pronto, tem assunto para a vida inteira também, né? Deve ter, não é possível um bocado de Dorama, menino. Então pronto, tem que ter alguma coisa em comum. Tem que ter alguma coisa em comum. Agora, o quão importante é, entenda, a gente discipula pessoas que a gente não é tão próximo e se aproxima delas. Mas também discipulamos pessoas que já são próximas a nós. Inclusive, eles devem ser nossos primeiros alvos. As primeiras pessoas que eu quero ver salvas são minha família, meu pai, minha mãe, minha namorada. São eles. Depois, os amigos próximos de mim. Então, pessoas que eu já tenho afinidade. O ideal é que você primeiro discipule pessoas que você já tem afinidade. E todo mundo tem ao menos um nome de uma pessoa que você já tem afinidade e que é possível discipular ela, ok? Através do relacionamento intencional, né, do RI. E aí, para o RD, que seja alguém que você tenha alguma coisa em comum, senão vai ser difícil ali vocês caminharem juntos, beleza? Então é importante e muito importante. 9. Existe discipulado com mais de um discípulo ao mesmo tempo? Porque assim, um discipulador pode estar discipulando 2, 3, 4, 5, vão lá no máximo, pessoas ao mesmo tempo, mas discipulados isolados. A pergunta é se tem como eu discipular 2 pessoas ao mesmo tempo. E também, e com mais de um discipulador para um discípulo só? A resposta para as 2 perguntas é sim e sim. Existe. Jesus nos discipulou 12 ao mesmo tempo? 12. Paulo, quando ele vai para a viagem missionária, ele não leva uma pessoa só com ele, leva várias, e ele segura aqueles que vão com ele. Nós não temos o registro, irmão, de todos os discípulos que Paulo fez ao longo de toda a sua jornada. São vários, mas só os que nós temos dá mais dos dedos da mão e muito, muito mais. Então, existe sim o discipulado, um grupo, vamos dizer assim, né? Você discipula mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas entenda. Se eu estou discipulando, por exemplo, 2 pessoas ao mesmo tempo, por exemplo, o Marco Aurélio e o João Pedro, é importante que eu passe um tempo a sós com o Marco Aurélio e um tempo a sós com o João Pedro. Não somente tempo com os 2, porque o discipulado ele é mais eficaz no 1 a 1, ok? O discipulado é mais eficaz no 1 a 1. Então, pode sim ter um discipulado em grupo, mas eu preciso, enquanto discipulador, passar tempo individual com cada discípulo. E quanto menor for o grupo, melhor será o discipulado. Jesus escolheu 12, mas é Jesus e a vida dele era literalmente essa por 3 anos. E você tem que estudar, tem faculdade, né? Tem um monte de coisa pra fazer em casa, você trabalha. Então você não tem esse tempo todo. Então o ideal é isso. Você pode sim, mas tem tempo individual com cada um. E sobre a segunda pergunta que está aí, e o contrário, né? Tem como então, ter 2 pessoas para discipular uma? Tem. Paulo e Barnabé, por exemplo, estavam juntos ali com o João Marcos. Só Paulo deixou ir para lá depois. Porque o estava dando trabalho lá, custoso demais. Aquila e Príscila juntos discipulam Apolo.
É perfeitamente possível um discípulo ser discipulado por duas pessoas. Né? É difícil achar, né? Duas pessoas dispostas no tempo mesmo ali e já não tem outros discípulos, outros alvos. Mas possível é possível, pode acontecer. E você será muito edificado, inclusive, se você tivesse esse privilégio, né, de ser discipulado por duas pessoas ao mesmo tempo. 10ª pergunta, faltam 4. Qual é a idade mínima para iniciar o discipulado? Ou ainda, outra pergunta: existe discipulado infantil de crianças, né? Qual é a idade mínima? A resposta é: a idade mínima é a idade necessária que a criança, porque existe discipulado infantil, então é a idade necessária para que a criança consiga compreender com exatidão o que é o plano de salvação de Deus. Na Igreja Batista, a gente não discipula bebês, chamado pedobatismo. Acontece, por exemplo, na Igreja Presbiteriana ou na Igreja Católica. Aqui a gente batiza pela profissão de fé. A pessoa entende o que é o Evangelho, ela entende o que é o plano de salvação e ela professa a fé. Ela toma decisão, ela escolhe. Ela está apta a fazer isso. Ela está apta a fazer isso, então nós batizamos. Então, uma pessoa que não tem uma capacidade mental de entender de forma plena e que não seria apta a batizar, por exemplo, pegando na nossa doutrina batista, então essa pessoa ela não vai ser discipulada, porque ela não compreende as coisas ainda. Isso é normal, a gente vai crescendo. Mas a partir do momento que a criança entende isso, ela pode sim ser discipulada. Apesar de que, quando a gente fala de batismo, na Igreja Batista normalmente é a partir dos 12 anos. Tem quem abre exceção batizando com 11. Já vi muitas vezes, inclusive aqui nessa igreja, pastores passados. Mas normalmente é com 12. Mas e para o discipulado? Bom, aí a ciência vai falar que a criança vai ter uma capacidade mental mais assim, a partir dos 7 anos, 8 anos, vai aprender muito. É difícil falar X número, uma idade certa. Hoje em dia as crianças estão bem avançadas até. Talvez com 6 anos seja perfeitamente possível você discipular a pessoa. Entendendo que existe o chamado discipulado familiar, que é aquele discipulado que acontece dentro de casa. Temos 2 exemplos bíblicos acerca do discipulado familiar, né? Que essa é a outra pergunta: é possível discipular os filhos? É claramente possível. Você pode sim discipular seus filhos. Deve-se, espera-se que seu filho tenha como primeiro discipulador o pai, ou como primeiro discipulador a mãe. É óbvio, e vão ser 2 discipulando 1, né? Já respondendo aquela pergunta anterior também. Então, é o discipulado familiar. Noemi discipulou Ruth em casa, e tanto que era considerada filha dela. Quando Paulo trouxe Timóteo, Timóteo já entendia sobre a lei de Deus. Por quê? Foi discipulado pela sua mãe e pela sua avó. Eu mesmo fui discipulado pela minha avózinha, eu chamo ela de mãe 2, a mãe do meu pai. Fui discipulado por ela desde criança. Só que eu não entendia as coisas direito. Aí foi chegando naquela época, naquela idade, todo mundo que já passou, né? A Lara ainda não está com 4, mas todo mundo que já passou, você começa a entender mais as coisas. Então foi por volta dos meus 7, 8 anos, justamente quando a gente mudou para São Luís, começamos a frequentar essa igreja. Então foi um discipulado familiar que me trouxe para a igreja, que me manteve firme. Era todo dia cedo, acordando. Ela ia cantar, eu queria assistir Bom Dia e Companhia, lógico. Mas ela, não, vamos ler a Bíblia aqui. E lia um salmo, ia cantar música. E graças a Deus e a ela, eu conheço muitas músicas do cantor cristão. Claro que agora eu estou conhecendo mais, né? Mas especialmente eu tinha uns 12 para 15 anos, a maior parte das músicas do cantor cristão que eu sabia era por causa dela. E ela explicava a palavra de Deus para mim o tempo todo, orientando desde criança. Então, o discipulado vai começar quando a criança tiver essa idade de entender as coisas, né? Mas pode-se e deve-se iniciar desde que é recém-nascido mesmo, ok? Desde dentro de casa. E faltam só 2 perguntas para terminar. Essa é um textinho, né? Grandinha. Vou nem dar spoiler de quem foi, porque assim. Ó, é possível alguém estar sendo discipulado há anos e continuar sendo apenas dependente do discipulador em vez de dependente de Cristo? E como identificar a diferença? Bom,
Nós falamos várias vezes, inclusive hoje, que o discipulado deve gerar dependência. Você deve discipular para que o discípulo seja capaz de multiplicar outros discípulos. Não quero fazer o meu discípulo dependente de mim. Tudo ele precisa, Lohan, é isso, Lohan, aquilo. Entendendo que ter dúvidas bíblicas, por exemplo, é normal. Mas ele consegue, por conta própria, encontrar as próprias respostas também. Então, discipulamos para criar essa independência. E aí vem a pergunta: como que eu identifico, então, se existe um discipulado, às vezes de anos, né? Tem anos, e a dependência não é só de Cristo. O discípulo é dependente, sim, do discipulador. Você vai observar várias coisas. Uma delas, presta atenção. Peraí. Quantos discípulos o seu discipulador já fez? E quantos discípulos já se libertaram, vamos dizer assim? Quantos foram aptos a fazer novos discípulos? Outra coisa, como foi a pergunta de anos. Passou anos ali. Você está evoluindo? Você está progredindo? O seu discipulador te incentiva a ler a Bíblia? Ele te incentiva a buscar as coisas por conta própria? Você vai observar e ver se realmente você está te preparando para cumprir a grande comissão. Se ele está te preparando realmente para você ser capaz de fazer um outro discípulo. Se ele não te prepara para fazer um outro discípulo, ele só está te enrolando. E aí é um erro que alguns cometem, de fazer discípulos para si mesmos, fazer discípulos para si próprios. Então o discipulador, ele vai te aproximar de Cristo, mas ele vai te soltar no mar, vai te soltar, vai tirar a rodinha da bicicleta, para você ser capaz de pedalar sozinho. Isso vai acontecer. Então saiba olhar e identificar alguns sinais, né, como esse, por exemplo, né, os discípulos passados dele, né, a forma que ele te explica e te ensina as coisas. Uma característica muito importante: o discipulador sempre somente dá as respostas. Ele nunca te indicou um livro, nunca te indicou um teólogo bom, você pode ver no YouTube de graça, nunca te indicou um estudo bíblico, por exemplo, uma Bíblia comentada. Então fiquem atentos a esses sinais. Se ele quer que você seja sempre dependente dele, ou se ele está realmente te discipulando para a libertação. Por último, nossa última pergunta: é possível discipular alguém que não aceita ser confrontado? Rapaz, eu achei muito bom deixar essa pergunta no final, viu? É possível? O cara é insubmisso. Ele fica bravo, irritado quando vai ser confrontado. Tem como discipular alguém assim? Tem. Mas vamos lá. Vamos separar o RI do RD mais uma vez, né? Porque são diferentes. O relacionamento intencional com alguém. Muito provavelmente a maioria das pessoas não querem ser confrontadas. Elas estão extremamente confortáveis com o seu pecado, confortáveis com a vida que levam, inclusive a verdade dói, machuca. Elas não querem ser confrontadas. Não pode ser, ninguém quer, nem nós. É difícil. Então, especialmente no relacionamento intencional. Então, é possível, na verdade, se a gente for discipular só quem quer ser confrontado, não vai discipular ninguém. Mas quando a gente fala do relacionamento discipulador, aí a gente muda um pouco o parâmetro. Obrigado. A gente já muda um pouco o parâmetro. Por quê? Espera-se no RD que o discípulo já seja um seguidor de Jesus. Quem é seguidor de Jesus é submisso a Jesus. Quem é submisso a Jesus não se importa de ser confrontado, de ser exortado. Inclusive, nós nos sujeitamos ao pastor Juliano em Cristo Jesus. Entendeu? O pastor Juliano é engenheiro, inclusive tem amigos e colegas meus que terminaram a faculdade de engenharia do IF que trabalham com o pastor Juliano. Eles são subordinados do pastor Juliano lá, na empresa. Eles são subordinados e submissos pela empresa. Nós aqui na igreja somos submissos em Cristo Jesus, pela autoridade que Jesus deu para ele, a autoridade pastoral. Eu sou líder de jovens de vocês, e alguns de vocês são submissos, não a mim, mas submissos por causa de Cristo, a autoridade que é de Cristo. Relacionamento discipulador e discípulo. O discípulo é submisso ao discipulador, pela autoridade em Cristo. Por isso, inclusive, é importante que você tenha um discipulador. Você tem alguém exercendo autoridade que vem de Cristo sobre sua vida. Alguém para você prestar contas. É muito importante para a sua caminhada. Caminhar sozinho é muito ruim. Entendeu? Então, é
possível discipular alguém que não aceita ser confrontado? No RI tem que ser assim. No RD espera-se que não, mas é possível. Né? Mas aí você vai trabalhar justamente esse ponto. Se o discípulo ele não aceita ser confrontado, esse é o primeiro ponto que ele tem que melhorar. É o primeiro ponto. Porque senão não vai mudar, não vai melhorar nada, né? Não vai melhorar em nada. Nascer a verdade. Você vai falar, a pessoa irrita, fica com raiva, vira as costas, né? Apela. Então, fica bravo com você. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que trabalhar. Então, ore, fale com Deus. Nós vamos trabalhar esse coração dela, ok? Mas o discipulado não precisa acabar por conta disso. Ele não vai acabar porque a pessoa não aceita ser confrontada. Mas sim, isso vai ser um ponto de atenção. Vai ser algo que você deve buscar, deve ir atrás, para tentar resolver esse problema e ajudar junto a seu discípulo. Então, tem como discipular? Tem, né? Tem como, vai ser mais difícil. Mas tem como? Tem. Para ser um bom discípulo, aceite ser confrontado. Porque isso aqui, meus amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos confronta o tempo todo. O tempo todo. Tem um vídeo no TikTok viral, muito famoso, que a Bíblia fala assim: eu li a Bíblia e encontrei um monte de erro. A Bíblia tem muito erro. Só que os erros estavam todos em mim. Não estava na Bíblia. Quando eu li a Bíblia, encontrei um monte de erro, todos eles em mim. Eu vi o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Então a Bíblia nos confronta, a palavra de Deus nos confronta. E o discipulado é justamente ensinar a palavra de Deus, ensinar alguém a ser parecido com Cristo. E para isso a gente vai ser confrontado. O tempo todo seremos confrontados. Então, confrontar faz parte do discipulado. Então, seja submisso em Cristo Jesus. E que Deus abençoe e que vocês tenham compreendido ao longo desse mês, não acabou ainda, mas sobre o discipulado.